Rapaz, que circuitinho sem futuro, viu? Desse eu não conhecia, não. Conhecia, Alessandro, desse aqui? Um circuito dentro de um circuito. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Espero que bem. Para quem não me conhece, eu sou o Cícero, mais conhecido como Cícero Cowboy, falando diretamente de Brasília. Esse aqui é o Note o quê, Alessandro? 3. Note 3, hein? Nós estamos com o Note 3 aqui, pessoal, com a seguinte falha. Qual é a falha desse Note 3, Cícero? O Note 3 ele não está ativando o Wi-Fi. Vou estar ligando ele aqui para vocês verem. Estou utilizando essa maravilha aí, ó. Quem conhece lá do canal das antigas sabe que esse aí foi construído pelo Luiz da Exatec. E vamos que vamos. Eu vou dar o power nele aqui por baixo aqui. Eu tive que virar nos 30 para poder botar a placa aqui de um jeito que eu conseguisse alcançar aqui, ó. Com toda a dificuldade, mas eu vou tentar aqui, vou tentar alcançar. E tá startando. Note 3, modelo N9005, como vocês podem perceber. Qual é o defeito desse Note 3, Cícero? Esse Note 3 ele não está ativando o Wi-Fi. Mas fala, Cícero, mas porém ele vai ficar com problema porque o Wi-Fi a carcaça está desmontada. Não, pessoal. Mesmo com a carcaça desmontada, ele tem que ativar, ele pode encontrar ou não encontrar as redes ou ficar baixo. Isso que pode acontecer. Nesse caso aqui ele não está ativando. Vocês vão ver aqui. Esse cabinho aqui logo, eu vou estar fazendo um vídeo dele, esse cabinho bem aqui, ó. Para vocês, esse cabinho bem aqui, eu vou estar fazendo um vídeo dele, viu, pessoal? Um vídeo específico dele. Então, bora lá. Note 3 está ligando, tá já inicializando aí. Vou mostrar para vocês que ele não está funcionando o Wi-Fi. Já fiz um pequeno análise aqui, eu vi que esse circuito do Wi-Fi ele é um circuito qual ele é resinado. Então, vou mostrar para vocês aqui os testes. Quer ver? Deixa eu só me achar aqui. A luz está me atrapalhando, mas eu creio que eu consigo. Eu virei para lá, agora eu estou tendo a visão. Olha lá no cantinho, pessoal, ó. Ele não habilita o Wi-Fi. Geralmente, quando não habilita o Wi-Fi, pode ser uma solda fria no circuito do Wi-Fi, como vocês podem perceber, ele não habilita. Pode ser uma solda fria no circuito do Wi-Fi. Pode ser uma falta de alimentação, de entrada ou de saída, assim sucessivamente. Então, repare que realmente não está habilitando. Estou botando o dedo lá e vocês veem que não está fazendo nada. Então, vamos continuar aqui. Eu estou aqui com o esquema elétrico aberto dele na Bornel esquemático. Vou estar mostrando aqui para vocês aqui. Captura da tela. Na Bornel. E aqui nós temos de antemão o quê? O circuito do Wi-Fi. Correto? Correto, Alessandro? Repara aqui, pessoal. Nós temos aqui uma malha de entrada que é a VPH-PWR. Então essa malha ela tem que ter o quê? 4.2 volts, que é o que é a meu... Apesar que eu não estou usando a fonte, estou usando o mini perímetro. Então, onde que eu vou procurar essa tensão? Aonde que eu vou procurar essa tensão? Eu posso estar procurando nesse capacitor aqui, ó. O C21218. Vou ver aqui se eu consigo. 218, né? Melhor ainda, 218. Eu estou com auxiliar aqui, viu, pessoal? Quem me acompanha sabe que de esquema elétrico eu sou uma negação. Então, vamos para o layout da placa, aonde que esse datão tá. Vou botar lá. Bota aí, Alessandro, para nós ver onde que esse bicho está aí. Amarela, à frente. Isso, olha onde está o bichinho aqui, ó. Então nós temos que ter essa atenção nesse cidadão aqui, pessoal, a linha principal de 4 volts aqui, que é o meu bichinho aqui está bem carregado, então eu tenho que ter 4 volts aqui. Então já estou memorizando o formato, o lado que ele está aqui. Eu estou vendo que é no capacitor próximo do buraco do vibracal, como vocês podem perceber. Eu vou estar voltando lá para a placa, para nós estar se localizando. É só ligar a lâmpada aqui agora, meu microscópio. Então, tudo indica que é nesse capacitorzinho do cantinho, pessoal. Ele tem que ter. Só que, porém, vamos lá. Como eu tentei habilitar o Wi-Fi, mesmo com habilitado ou desabilitado, esse capacitor aqui, ele vai ter que ter essa tensão de 4 volts. Então, lá no cantinho, eu vou botar o multímetro bem calibradinho para vocês. Deixa eu só
Deixa eu só pausar aqui, pessoal, vou fazer a configuração do multímetro para ficar bem limpinho, só um momentinho. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou botar o meu multímetro em tensão. Sabemos que a escala de tensão é essa qual vocês estão vendo lá. E vou procurar essa tensão nesse capacitor aí. Não sabendo qual lado é o dele, tanto faz como tanto fez, eu vou botar uma ponteira no terra, como vocês podem perceber aqui, e vou procurar no lado de cima dele, que provavelmente vai ser ele. A tensão de 4.2 volts. Ou seja, estou vendo que tem. A tensão tem. Então a tensão de entrada, eu já me assegurei que tem. Qual é o próximo passo agora? Testar a tensão de saída, porém tem que tentar habilitar? Provavelmente, dar aquele TP lá em cima. Então, pessoal, aqui eu já sei que tem a tensão de entrada. Então eu sei que a malha para trás está ok, correto? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou procurar a tensão de 1.8. A tensão de 1.8 aonde, seu Alessandro? Só ir aqui, deixa eu tirar o zoom. 220? Tem que ter 1.8, correto? 220. Eu vou botar lá e você digita manualmente ou pesquisa por aqui também? Eu creio que não vai não, né? Só vir aqui, capacitor. 220. 220, enter. Colocando aonde que está o bichinho, 220. Olha onde que ele está. Abaixo do, creio que uma bobina. Deixa eu só me localizar direitinho. Abaixo da bobina tem que ter 1.8 volts. Essa tensão também é de entrada também? Eu estou perguntando para ele, pessoal, porque automaticamente é o da direita de parede com esse bichão bem aqui. Ó. Eu quase não mexo com o esquema elétrico. Ou praticamente não mexo. Se eu só ver aqui quem é ele. Ali. Só dar zoom para me localizar quem é ele. É capacitor mesmo ou resistor? Capacitor, deixa eu só me localizar. Tem um cristal oscilador, deixa eu voltar lá nele de novo. Para me localizar. Opa, o primeiro abaixo da bobina. Lá do capacitor. Cristal oscilador. Só que eu creio, Alessandro, quando eu estou mudando aqui, como eu não passei para a tela aqui, a pessoa não vê. Correto? Tipo quando tiver aqui. Isso, como eu não passei para captura de tela, as pessoas não viram, então eu vou mostrar lá de novo. Isso, que como eu só mudei aqui, não mudei para captura de tela. Isso, então aqui, ó, tá nesse cidadão aqui, ó. Abaixo dessa bobina e ao lado aqui. Vamos abrir o esquemático. Correto? É esse aqui, pessoal, qual a gente está procurando. Voltando lá no cidadão, já sabemos que é o primeiro de para abaixo da bobina. Então, à direita. Correto? Então vamos lá. Vamos para, porque eu lembrei que agora que eu tenho que fazer a mudança aqui. Ó. Isso. Então é o primeiro, ou seja, é esse aqui, ó. Correto? Então vamos procurar 1.8 nele. 1.8 volts. Procurar lá de dentro. 1.8. Então nós temos essa alimentação de 1.8. Correto. Então tá tendo alimentações. E agora, procedimento, vai ter que pedir com esse TP lá em cima? Lá em cima, no caso, só quando o circuito habilita. Saídas. Ah, é. Só quando o circuito habilita. Ele está sendo alimentado. Ele não pode... Agora tem que fazer o circuito. Isso, tá fazendo mais do circuito. Não tem para onde correr, a não ser levantar o circuito e rebalar ele, correto? Ou, no caso, tem que rebalar eles, não funcionando, vai ter que fazer o que? Qual o procedimento? Substituir o mesmo. Provavelmente é isso. Então, se já me certifiquei que as alimentações de entrada está ok, então não tem outro jeito a não ser levantar o circuito. Eu creio que vai demorar bastante esse vídeo, por ser um circuito resinado. Tem uma CPU resinada próximo, mas tem a facilidade de fazer aquele procedimento. Eu vou pausar aqui, que eu vou desligar o aparelho para mim poder... Não vai funcionar o coisa aqui embaixo aqui, porque está desconectado o cabinho. Para me fazer o processo, né? E vou ter que gravar todo esse processo. Sem sombra de dúvida, vai ficar um pouco longo. É só pausar o vídeo aqui para mim estar tirando a placa do suporte. Continuando aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu prendi minha board no suporte, como vocês podem ver lá na câmera lá de cima, nessa câmera aqui. Coloquei a minha estação, que ela é uma FR 850B, na temperatura de 200 graus, para que eu possa fazer a remoção da resina. Lembrando que em volta aqui, pessoal, nós temos a memória, então tem que ter muita cautela, e tudo é resinado. E é uma memória com resina também, e eu vou ter muita cautela. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou estar soltando a resina para que eu levante esse circuito. Eu já tenho vídeo de remoção de resina, mas aqui como é um circuito pequeno, eu faço rapidamente. Deixa eu dar zoom aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, todos os detalhes, pessoal.
levantar circuito e fazer o rebalamento dele. Rebalar ele. Então, eu vou fazer isso aqui. Se por acaso levantar o circuito e não fizer o rebalamento e fizer o rebalo dele e ele por acaso não funcionar, aí só resta trocar o mesmo, né? Só resta trocar o mesmo. Uma das vantagens que eu estou vendo nesse circuito aqui é o lado de montagem dele, como vocês podem perceber. Ele tem um lado de montagem, tem a marcazinha ali, tem uma flechazinha, então isso já é meio caminho andado. Eu tenho que tirar essa resina, pessoal, para poder os componentes respiráveis. O que significa os componentes respiráveis? A resina ela tem o poder, eu vou tirar aqui em volta também, ó. Que vocês estão vendo, ela tem o poder de levantar componente. E nós não queremos levantar componente, o que nós queremos levantar aqui é o circuito integrado. Pessoal, você que deseja estar comprando telas por excelência, Continental Distribuidora, viu? É a empresa de vendas de tela a qual a gente indica, viu? Tá vendendo algumas ferramentas também, multimarca, viu, pessoal? Está trabalhando também com multimarcas. Se você quer comprar uma ferramenta por excelência, também, Continental Distribuidora tem, viu, pessoal? Eu vou trabalhar, o bom é que eles trabalham com multimarca, viu? Mas se você quiser comprar uma ferramenta específica, de marca específica, AFR, top de linha também, eu creio que até AFR eles trabalham também, viu, pessoal? Você pode estar entrando no site aqui embaixo, qual eu estou deixando aqui para vocês. Quer fazer um dos nossos treinamentos presencial, Cícero Cowboy, tem o número de telefone aqui embaixo. Se quiser fazer um treinamento voltado para a linha Apple, com o Alessandro Pereira, o nosso professor, tem também um número qual você pode estar entrando em contato com eles. Viu? Com a nossa equipe, você pode estar entrando e fechando. Lembrando que nós temos preço especial para aluno que já passou pela nossa sala de aula, Cícero Cowboy, para estar fazendo o curso de iPhone, viu, pessoal? Pode estar entrando em contato. Repare que aqui, pessoal, no meio dos resistores, estou soltando tudo para poder ficar bem livrezinho para não evitar problema. Pau na máquina, nós não quieta não. A maioria do circuito do Wi-Fi, pessoal, que dá essa falha aí, geralmente, a gente só fazendo o procedimento de rebalando já resolve o problema, viu? Já vai resolver o problema. Eu vou virando a board. Lembrando que aqui eu estou trabalhando a 200 graus de temperatura. Fazendo o procedimento. Lembrando que cristal oscilador pode fazer isso também, viu? Oxidação, que não é o caso aqui, também pode dar esse problema também, que nós não temos. Esse circuito ele é um circuito bem alto, né? Bem alto, é um circuito mais elevado, bem mais alto que a memória, como vocês podem ver aqui na lateral. Ó. E vamos fazendo o procedimento de remoção de resina. Eu estou tirando um pouco aqui da memória também, pessoal, para não afetar ela, viu? Como eu vou trabalhar com a estação aqui de retrabalho a 460 graus, que é a temperatura com o trabalho, para evitar de dar problema nela. Se não fosse o esquema elétrico aqui no caso, eu já ia fazer o serviço direto, viu, pessoal? Eu já estaria levantando ele. Há uma diferença de um Wi-Fi que não ativa para um Wi-Fi que pega baixo, viu, pessoal? Geralmente os Wi-Fi quando consegue ativar, mas porém pega muito baixo, a frequência fica baixa, automaticamente não é o circuito, viu, pessoal? Geralmente é malhas abertas, geralmente entre o Wi-Fi e a antena. Como foi certificado aqui que existe a tensão de entrada nele, tranquilo. É um vídeo qual não vou estar acelerando ele, para passar o máximo de informação para vocês, para que vocês vejam a dificuldade que é em trabalhar em componente resinado. Lembrando que quem acompanha o meu canal sabe que eu já tenho um vídeo sobre isso aí, sobre componente resinado. Perfeito. Agora eu vou colocar a minha estação 460 graus para levantar o circuito. Aqui eu vou dar uma tirada aqui, passar a escova aqui para tirar os resíduos que ficam aqui em volta. Já estou me posicionando, caçando uma posição para que eu consiga fazer o processo, pessoal. Tá bem vistozinho assim. É óbvio que aqui eu vou hidratar o componente, vocês podem perceber. Já sei o lado de montagem dele, eu tenho que ter essa certeza do lado de montagem. Perfeito.
Eu vou estar colocando essa molinha aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, bolinha, perdão, essa lâminazinha em cima da memória para evitar fogo excessivo na mesma, que aí você já dá uma proteção, né? Ferramenta que eu vou estar usando essa lâminazinha aqui, a qual eu vou estar introduzindo entre meio a memória, aqui ó, o circuito qual eu vou estar levantando. Eu gosto geralmente de achar o cantinho dele aqui para poder conseguir levantar. Estação 460 graus, como vocês podem, eu ia falar, vocês podem perceber, não tem como perceber, né, porque está ali. O fogo eu vou jogar mais para fora, para o lado oposto da board, ou seja, dessa forma aqui, ó, vou jogar no cantinho aqui, ó. Ele é um circuito que não é tão grande, para que eu possa estar fazendo a remoção. Ó. Lembrando que é um circuito, ele é um circuito resinado, é para que eu estou jogando mais o fogo aqui no cantinho aqui, ó, mais preciso. Agora a ferramenta vai começar a introduzir. Ó. Ferramenta introduzida. Agora eu vou tentando. Ó. Tirei a ferramenta, me certificando para levantar o circuito. Ó. Circuito levantado com sucesso. O bom dele é que tem um circuito dentro de um circuito, viu? Vocês podem perceber. Eu vou ter que botar ele no local. Vai lá para vocês verem. Esse é bom, porque é um circuito dentro de um circuito. Vou soldar ele de volta, aquele circuito, eu estou vendo o lado dele, tudo direitinho. Rapaz, que circuitinho sem futuro, viu? Desse eu não conhecia, não. Conhecia, Alessandro, desse aqui? Um circuito dentro de um circuito. A maioria dos Wi-Fi, pessoal, não são assim. Eu já estou vendo, pré-vendo o defeito dele sobre as soldas frias, que eu estou vendo aqui, ó. Deixa eu ajustar o foco aqui. Esse circuitozinho aqui é dentro daquele circuito lá. Deixa eu só fazer o processo. Eu creio que eu vou ter que usar a Sugon aqui, viu, Alessandro? Para poder botar esse circuitozinho de volta. Vou fazer a preparação dele com a Sugo, já passei ela para cá. Bom que ele já vê como que a bicha trabalha. Circuito dentro do circuito. Vocês poderiam ressoldar esse circuito? Não, pessoal. Não se ressolda circuito resinado. Isso aí é fato. Isso aí vocês já estão cansados de saber que não pode se ressoldar componente resinado. Isso, deixa eu passar ele para cá. Pegando o outro, passando para ali também. Peguei ele aqui pela orelha aqui, ó. Eu vou dar, pessoal, uma ajustada na solda dele. Vou trabalhar agora em cima dessa manta aqui, ó. Se brincar, às vezes, eu vou ter que fazer o rebalo desse circuito aí com ferro de solda. Eu vou ver direitinho como que como que eu vou conseguir estar fazendo esse rebalo. Coloca ele bem aqui. Esses circuitos são os circuitos mais xarope de ser trabalhado. Perfeito. Vou colocar uma solda em microesfera dentro dele para que eu consiga trabalhar ali. Deixar a solda bem novinha para que eu consiga soldar o outro circuito. Botando aqui, ó. Lembrando que no GND, que é o do meio, que é o dissipador, não posso estar vacilando e colocando estanho demais, que senão as baldes não vai conseguir se unir. Vou deixar um pouquinho de estanho bem aqui pertinho, ó, para que eu consiga fazer o processo. Deixa eu botar bem no esquadro para vocês. É bem visível. Agora eu vou pegar a Sugon. A Sugon que eu estou trabalhando é uma T26, a qual eu estou fazendo o processo. Vou só tipo dar uma ajustada, viu, pessoal, nas malhas aqui, ó. Para quando eu for soldar o circuito aqui, eu ter sucesso, ó. Pode perceber que eu estou conseguindo fazer aquilo qual eu planejei fazer, ó. Tá vendo essas malhas se unindo, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês por que elas se unem. Porque como eu estou usando só o fluxo do próprio estanho. Eu vou botar um fluxo aqui que seja mais tranquilo. Estou usando aqui um Antec. Vou botar um Antec aqui. Esse fluxo até hoje eu não me adaptei a esse formato dele, pessoal. Até hoje eu não me adaptei. Você empurra, sai demais, aí não sai nada. E até hoje eu não me adaptei a ele ainda. Tem que mudar o recipiente.
Falar nisso, eu nunca vi ninguém. Tu já viu, Alessandro, alguém fazendo esse circuito aqui desse jeito aqui? Não. É porque você tá ligado que esse aqui é o circuito antigo, né? E nem eu. Isso são circuitos antigos, pessoal. Da antigueira mesmo. Hã? Ao vivo sem maquiagem é desse jeito, viu, pessoal. Que nem o nosso professor Alessandro falou aí. Eu até então nunca tinha visto um circuito desse. Perfeito, agora eu vou estar colocando esse circuito de dentro do circuito no local dele. É por isso que o Wi-Fi dá problema, porque esse circuito aqui é xarope demais. Tipo, eu dei uma ajustada, pessoal, nos estanhos. Agora eu vou estar fazendo a soldagem dele. Eu tenho que ter muita cautela, porque é um circuito dentro de um circuito. Eu vou tentar fazer ele solto. Se ele sair do local, eu boto ele no local de novo. É para isso que eu estou aqui. Olha só que maravilha. Eu vou dar um cliquinho nele. Levantei a estação, ó. Circuito colocado no seu devido local. Agora, pessoal, eu vou dar uma ajustada nessas pads aqui na lateral. Creio eu que muitas das vezes, para mim fazer esse rebale aqui, e se brincar, Alessandro, sabe o que eu estava pensando aqui? Esse rebale aqui, ele vai ser duplo. Igual aquela gradinha do iPhone X. Ele vai ter aqui e vai ter no outro, creio eu, entendeu? Aqui, pessoal, além de eu estar passando o ferro, eu estou aproveitando e tirando o quê? Estou tirando a resina. Se brincar, Alessandro, sabe como é que vai ter que funcionar esse circuito aqui? Vai ter que rebalar ele com o próprio, só com ferro de solda. Isso, o rebalo com ferro de solda. É bom que vocês aprendem, viu, pessoal? Isso aqui, pessoal, são os pads de solda fria, viu? Se brincar, eu vou ter que fazer isso, viu? Tô dando um grau nele aqui, vou já lavar ele. E provavelmente eu vou ter que fazer o procedimento dele, pessoal, tudo no ferro de solda. Porque extenso para isso aqui eu creio que não vai ter. Repara que aqui eu estou ajustando as pads e dando um grau na resina, pessoal. Tirando a resina com o próprio ferro. Agora eu vou estar lavando ele para ver como que ele tá. Lembrando que eu estou usando o ferro da Sugam, a T26. Eu sempre gosto de estar falando, pessoal, das ferramentas que eu estou usando, que as pessoas perguntam, sabe? Elas perguntam. Ó, peguei de um lado, rodei, chegando do outro. Vou dar uma boa lavada nele, uma boa ajustada. Lembrando que rebalo feito com ferro de solda nunca se compara ao rebalo feito com o stencil. Perfeito, agora eu vou dar aquela lavada nele, bem lavada, para mim ter uma visão do que eu estou fazendo. Estou lavando com thinner. Uma coisa que as pessoas têm procurado bastante, que thinner você usa, Cis? Thinner comum, pessoal, thinner de pintura, viu? Thinner de pintura, nada mais, nada menos que thinner de pintura. Se compra em loja de material de construção. E o bom é que ele tem um cristal oscilador dentro do circuito de Wi-Fi, viu, Alessandro? Eita, circuitozinho complexo. Hein? Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer esse rebalo só no ferro de solda, viu? Repare, nenhuma pad rompida, tudo bonitinho. Agora eu vou pegar a placa e vou fazer análise nela. Mesmo, na bichinha aqui, ó. Ajustando o foco, como vocês podem perceber. Nenhuma pad bagunçada aqui. Vou botar fluxo pastoso de novo. Então, pessoal, você quer fazer um curso presencial estilo Cícero Cowboy? Em Brasília, o nosso curso. O WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Se quiser fazer um curso, vou fazer a dessoldagem aqui muito bem feito, vai sendo com a malha dessoldadora. Deixar bem baixinho e fazer as pads com o próprio. Rapaz, eu nunca usei o T26 com essa malha. É tudo a tempo para se usar. Deixa eu só fazer aqui a voltinha dele aqui, ó. Eu costumo falar que tudo a tempo, pessoal, para se usar.
Tudo, porque eu não sei se o T26 consegue com essa ponta fininha estar fazendo a dessoldagem. Não fizer, eu faço com a FR. Vou botar aqui, bem direitinho aqui nesse cantinho aqui, ó. Tudo é tentável, tudo eu gosto de tentável, pessoal. Colocando e esperando. Se ela consegue fazer a dessoldagem aqui. Porque o Wi-Fi, pessoal, eles têm muito terra. Rapaz, né, de ver que consegue, Alessandro. Que Tzinho 26 bom, hein? Poxa, olha lá. Lembrando, pessoal, que eu vou fazer a dessoldagem aqui e vou estar fazendo as esferas com... Porque quando eu faço o rebale com o stencil, o rebale é feito só onde? Só no circuito integrado. Aqui não é a questão. Aqui eu vou ter que fazer que jeito? Fazer o rebale na board, vou fazer o rebale no circuito integrado, porém com o ferro de solda. Com o ferro de solda eu vou ter que fazer. Eu tenho que me virar nos 30 que eu tô fazendo a soldagem das beiradinhas dele, olha lá. E além de fazer a dessoldagem, eu tô tirando a resina que tá na placa. Vou pressionar ela aqui. Fazendo já duas coisas ao mesmo tempo. Esse ferro de solda me surpreendeu, pessoal, porque na minha concepção, eu quase não uso ele, quem usa mais ele é o Alessandro. Então, eu pensei que ele poderia não conseguir fazer essa dessoldagem. O bom de um vídeo sem maquiagem é isso, pessoal, porque você faz fazendo. Você começa a ter um feedback da ferramenta na hora correta. E o seguidor consegue ver que não é nada maquiado, foi nada planejado. Vocês podem ver a dificuldade que eu tive de mexer com o esquema elétrico, porque eu não sou bom de esquema elétrico, o esquema elétrico é o Alessandro. Sabe o nome das malhas e tudo demais. Vou esfregando. Essas malhas aqui é as malhas que estavam desligadas. Como que você conhece? Repare que a metade dela está fosco, olha lá, ó. Ó, então essas malhas é as malhas que faz com que o circuito de Wi-Fi muitas das vezes pare de funcionar. Vou dar um zoom aqui no microscópio e vou ajustar elas direitinho. Vou fazer o rebalo aqui todinho. Olha só a situação dessa balde bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa bem aqui. Olha a situação dessa balde. Quer ver? Ó. Ajustando ela. Dando aquele talento. Feito isso, perfeito. Agora eu vou fazer limpeza. Dar aquele talento, fazer aquela limpeza bem feita. Para que eu consiga fazer as baldes. Lembrando sempre, pessoal. Quando for circuito que você for fazer ele, e você não for rebalar ele com o ferro, com a estação de retrabalho, você tem que ter essa noção disso aqui. Você tem que rebalar com ferro de solda, tanto na board como no circuito. O setor já está bem bonito. Deixa eu bem direitinho aqui para vocês verem. Sempre quando eu vou fazer, usar a ferramenta limpeza, eu não preciso olhar muito. Vocês podem observar que eu dou o zoom para que eu venha ter visão do que eu estou fazendo. Colocar bem aqui, vou dar o zoom, vou pegar, ver se eu consigo pegar metade do circuito. Quanto mais zoom eu der, mais visão eu vou ter vocês também. Vou pegar uma parte aqui do circuito aqui, ó. Vou começar por aqui. É visível que você está vendo que tem duas esferas ali escurazinhas. Eu vou usar aquele pincel que eu nunca usei ele em placa, eu sempre uso ele. Eu uso ele no circuito integrado. É aquele pincel que eu passei no vídeo para vocês que eu fiz a memória. E no vídeo anterior aí. Tô vendo aqui se ele consegue fazer o processo sem danificar a board. Eu não quero arranhar a board. Graças a Deus ele fez, olha lá. Ok, bonito nem de circuito não. Agora eu vou estar botando aqui um pouco de fluxo pastoso. Passar esse fluxo pastoso aqui, ó. Para que eu consiga fazer um bom rebale. Aqui eu vou usar o estanho de 183 graus. É o que eu uso para rebale. O rebale feito, pessoal, com o ferro de solda, vocês têm que ter a noção de uma coisa. Eu deixei ele uniforme. O que seria uniforme, vocês? Ambos do mesmo tamanhozinho. Não exige paciência, viu? Olha lá o tanto que eu coloquei, porque eu vou rebalar ele com ferro de solda. Ferro da Sugol.
Paciência, viu, pessoal? Se não tem, adquira. Tá ficando melhor do que eu pensei, eu poderia imaginar. Você está conseguindo acompanhar, porque se eu estou acompanhando, vocês acompanham também. Repara, um lado já está perfeito. E vou andando com o ferro de solda. Eu tenho que deixar, pessoal, todas iguaizinhas, todas bonitinhas, como vocês podem perceber. E repare que eu sempre estou virando a bordo, pessoal. Para que que eu viro a bordo, Cis? Para que que você vira a bordo? Para que fique ao meu favor. Se esfera dessa pode ficar solta, não. Só não sei que ela seja NC. Mas é bom deixar todas iguais. Entendeu? Jamais poderia imaginar que esse circuito seria dessa forma. Porque é um circuito, pessoal, antigo. É um aparelho antigo. Mas aquele negócio é... Quem sabe faz ao vivo. E quando você já tem costume de mexer com ferramenta, com estanho, com circuito integrado, não é bicho de sete cabeças. Tá perfeito, todas do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer a limpeza. Vai lá, pessoal. Vou fazer a limpeza nele para me ver e dar zoom como que está se comportando isso aqui, viu, pessoal? Até então é o primeiro circuito de Wi-Fi que eu vejo com essa situação, que ele seja dessa forma, sabe? Desse formato diferenciado, como vocês perceberam também. Tem uma esfera ali que eu estou vendo que não ficou boa, só uma delas. Eu vou reajustar ela. Apesar que ela está mesmo ligada na malha de outra, como vocês podem perceber. Mas isso não é desculpa para que eu não possa ajustar ela. Lembrando que quanto mais um, pessoal, vocês dão no reparo de placa, mais sucesso vocês vão ter, viu? Pegando aqui solda em microesfera para estar fazendo o processo. Agora também eu vou dar uma ajustada naquele circuito integrado, que eu só tipo pré-soldei ele. Vou dar uma ajudadinha com a estação de retrabalho para poder ficar melhor ainda, ficar bem bonitinho. Perfeito. A placa já está quase pronta, viu, pessoal? Coisa tá andando, agora já vou botar o fluxo aqui no ponto para poder instalar o circuito. Agora eu vou passar para o circuito integrado. Deixa eu só botar aqui. Esses fluxos, pessoal, eles não são condutíveis, viu? Para que eu estou esparramando ele. Eu gosto de passar bastante para que ele fique bem hidratado. Local. Perfeito, aqui está ok. Agora eu vou pegar o meu amigo, circuito integrado, para me dar um grau nele aqui. Ele está muito bonito, viu, pessoal? A solda que eu fiz nele aqui ficou muito, muito bonito mesmo. Só olhar de banda como que tá, se as pedzinhas tá tudo ok, está tudo ok, tudo conectadazinha. Tô olhando ele de banda aqui, viu, pessoal? Analisando ele, como que é a montagem dele, ó. Aparentemente ele tem tipo um acabamento mesmo, qual o qual faz a conexão. Eu vou trocar essa esfera aqui, viu? Vou trocar para ficar bem bonitinha mesmo. Vou passar fluxo pastoso, trocar essa esfera. E até então, a única coisa que eu fiz aqui foi passar o ferro.
Perfeito. Aqui eu vou fazer diferente. Como eu não posso deixar a esfera cair lá dentro da cavidade, que lá é um buraco, eu vou estar pegando e vou estar colocando. Cadê minha ferramentazinha? Vou estar colocando as microesferas num cantinho aqui. Para que eu possa estar pescando e colocando lá. Estou colocando aqui em cima da bancada. Isso. Agora eu vou pescando com ferro e vou passando lá, trocando elas. Eu limpar meu ferro para que ele comece a pegar as microesferas. As antigas que estão aqui. Vou dar mais um que é para nós vermos melhor, pessoal. Isso. Pegar um cantinho. Pescando a microesfera aqui e vou começar a fazer o processo. Espero que vocês estejam compreendendo, pessoal, o que eu estou fazendo. Estou pescando a microesfera aqui ao lado e transferindo ela para o circuito integrado. Virando o circuito, como vocês podem perceber. Pegando a microesfera e transformando e levando para lá. Repare que é nítido que elas vão ficando mais brilhosas com a coloração muito bonita. Vou fazendo o processo, virando o circuito. Dá para vocês verem lá na câmera lá de cima, muito pequeno, mas vai dar para ver. Dá para perceber. Vira ele aqui. Lembrando que eu estou fazendo um rebalo utilizando-se do ferro de solda. Não estou utilizando stencil, pessoal. Eu nem sei se tem algum stencil para esse bicho aqui. Ferramentas por excelência AFR. Você pode estar entrando em contato e fazendo a compra. Lembrando, pessoal, que a AFR existe o cupom de desconto, viu? Como assim? Isso mesmo. Existe o cupom de desconto. Cowboy 1000. Lá na hora que você for fechar a compra no site, onde que está esse site? Isso embaixo da descrição aqui. Existe o cupom de desconto onde você pode estar comprando, viu, pessoal? Tendo o seu desconto de 5%. Aí a pessoa fala, ah, mas 5% é pouco. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer inverter, vamos colocar 5% a mais para tu pagar. Aí tu vai ver que não é pouco, né? Ela é novidade. Tô limpando, ó. Naquele talento nele. Já vai fazer a parte de colocação dele e teste tu mesmo. Ele bem bonitinho, bem sequinho. Perfeito, agora vou secar ele, tá 460 graus. Perfeito. Agora eu vou instalar o circuito integrado. Só tirar aqui da suporte. Lembrando que a placa eu já deixei prontinha para receber o mesmo. Estamos preparando aqui o lado certo de eu botar fogo para que eu venha cada vez mais ter sucesso. Fluxo pastoso ali já tem, como vocês podem perceber. Ó. Perfeito. Agora eu vou fazer a instalação do mesmo. Limpando aqui as ferramentas, qual eu vou fazer o trabalho. Precisa saber o lado? Com certeza você precisa saber o lado. Vou botar aqui, depois eu acho o lado. Já achei o lado. Ele está do lado oposto, vou já botar ele do lado certo. Estou colocando a ferramenta aqui de novo para fazer a proteção, quando sou besta, né? Proteção da memória. Agora eu vou estar virando o circuito para o lado dele. A balde 1, pessoal. Para quem não sabe o que é balde. A1, lado de montagem. Vou já mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos aqui, ó, tipo uma setazinha e temos uma bolinha chamada A1. Um casa com o outro, viu? Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é o esquadro dele, viu? Eu costumo fazer dessa forma aqui, ó. Esse circuito integrado aqui, ele aceita, pessoal. Eu dou um empurrãozinho em cima dele na hora que for instalar ele. Por que que ele aceita? Porque como as baldes foi feito no ferro de solda, elas nunca ficam do mesmo tamanho. Pode ficar uma maior do que a outra. Eu dando um cliquinho em cima dele, faz com que ele venha realmente se sentar no local dele, viu? Ó. Perfeito, perfeito, perfeito. E agora, Cis, fogo no mesmo. Eu tô empurrando ele para poder fazer o tiro para olhar o alinhamento. Pegado, perfeito. Vamos para o primeiro fogo. Primeiro fogo, pessoal, não solda, é só pré-solda, viu?
Tiro e continuo segurando. Abro, repare, ó. Começou a prender. Perfeito. Agora eu vou colocar mais um fluxo nele. Para ele ir 100% pro local, viu? O bom desse fluxo, pessoal, da Antec é isso mesmo. É que ele é bom de limpeza, viu? Muito bom de limpeza. Esse aparelho, provavelmente alguém tinha feito o sistema dele, né, Alessandro? Tentando corrigir esse erro. Esse sistema, pessoal, mas nem tudo é sistema. E nem tudo é placa. Bem explicado. Nem tudo é sistema, nem tudo é placa. Agora eu vou pegar com a ferramenta com a mão que eu tenho mais apoio, que no caso é a direita. E vou fazer isso aqui, ó. Para que eu possa mexer com ele. Vou para fora da memória. Ó. Se sentando, distanciei, ó. Distanciei. Aproximei. Eu dei esse cliquinho em cima, pessoal, pelo seguinte fato. Como não foi feito, eu costumo falar assim, enquanto eu vou explicar para vocês. Um rebale feito com stencil é como se fosse isso aqui, ó. Imagina que isso aqui fosse as esferas, explicando para vocês aqui. Isso aqui, imagina que isso aqui fosse a esfera. Um rebalo feito com stencil fica a essa altura, não que fique essa altura, só dando explicação para vocês. Quando é feito com ferro de solda, que é feito na ambas as partes, é como se ficasse assim, ó. Então não tem como você dar o fogo e as esferas se unir uma na outra, mesmo dando um cutucãozinho em cima. Por quê? Porque elas são pequenininhas. Porque você fez parte no CI e parte na própria board. Estou deixando esfriar. Perfeito, agora eu vou fazer limpeza. Circuito rebalado. Vou dar uma secada nele, olhar de ladozinho, ver como que ele está, se ele se assentou direitinho. Lembrando que se vocês reparar, é menos do que a ponta de uma chave de um processador resinado. Olha aí, ó. Isso aqui é uma chave. Chavezinha aqui, ó. Não dá para ver aí, ó. Olha lá. Olha na imagem lá. É essa chavezinha. Repare que é menos do que isso. E cada vez mais nós temos quebrado protocolo, que as pessoas falam que você não pode trabalhar componente resinado e ter que levantar os dois. Provei isso em uma memória que eu gravei para vocês. Só bater de banda aqui para que eu possa fazer um bom análise. Ele sentou direitinho, estou vendo que está muito bem sentado. Estou analisando. Não vendo nada de errado em volta dele. E vamos passar para ligar o aparelho. Eu consigo, né, Alessandro? Ligar ele com a bateria aqui, sem botar o fundo, consigo, né? Só ativou, né? É porque, pessoal, quando vai ligar naquele com coisa ali, é chato, porque você tem que, o botão power fica do outro lado. Então fica xarope para você testar, entendeu? Tô puxando aqui os flexinhos dele. Só mudar a câmera ali. Tem flex demais, pessoal, que eu tenho que cuidar. Tem que cuidar em cima, tem que cuidar embaixo. É o seguinte, eu coloco e puxo com a pinça. É muito flex que esse bicho tem, viu? Muito, 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 muito. Flex de display, flex do auricular, flex das câmeras, flex do cabo flex de baixo, é flex no flex, flex de flex. Ó. Não pode ficar nenhum para baixo que eu quero colocar. Flex da antena, querendo ficar por baixo aqui, ó. Dá para vocês verem lá. Está aí pelo pescoço aqui. Flex do cabo flat, do display. Esse flex que eu tô botando aqui, pessoal, só ajuda na montagem da placa, viu? Ou seja, para poder ela manter no local. Só isso a finalidade. Não é que vai fazer para ligar ou não ligar, não. Que eu não vou nem botar às vezes no carregador. Só para manter a placa no local. Perfeito, a bateria tá ativando ou tá contigo? Tá contigo? Rapaz, que bicho da bateria bonita, hein? Empurra a placa para baixo, startando ele, não tem como eu ver que não tá na fonte, né? Aparelho startando. Então, um ponto positivo, já sabe, deixa eu desligar a lâmpada aqui. Já sabe que ele não morreu, porque eu trabalhei perto de um circuito, como vocês podem perceber. Espera ele startar. Esse aqui, lembrando que é o Note 3. Olha na máquina.
Esses cantos, pessoal, que eu trabalhei nesse circuito aí, é um canto bem, como é que eu posso falar? Complexo. É muita resina. E esse circuito também ele é xarope, porque não é um circuito diferenciado dos outros. Quando eu falo xarope, eu falo que é ruim, viu, pessoal? E, e, e já apareceu a rede Cícero Cowboy, como vocês podem perceber. Vou esperar, ainda vou desligar, lembrando que é um aparelho que está, como é que eu falo, desmontado. E vamos que vamos. Liguei e vamos ver se vai ativar. Que eu gosto de ligar, desligar e pau na máquina. Parece que já ligou. E o que apareceu aí, pessoal? Glória a Deus! Isso é um vídeo diferenciado, pessoal. Um circuito totalmente complicado. Como vocês viram, foi testado antes, foi testado depois. Ó, tá sem o fundo, sem as antenas do fundo e o aparelho funcionando. Então isso, pessoal, é o tipo de trabalho que a gente faz no dia a dia. É um trabalho que existe um pouco de experiência, não precisa ter muita. É um trabalho que necessita você ter paciência em fazer ele, atenção. Tipo assim, gravando o vídeo, você viu que dentro do circuito, soltou outro circuito, eu recuperei o circuito e pau na máquina, filho. E aonde que aprende essas técnicas, esse procedimento? Só Cícero Cowboy. Não vou falar só Cícero Cowboy, não. Na empresa Cícero Cowboy, que eu não gosto desse só eu faço, só não sei o quê. Então, para vocês verem aí, pessoal. Aparelho chegou sem nem ativar o Wi-Fi, foi feitas as medições de entrada, medições de saída não fez, certificou que estava de entrada. É um aparelho bem complexo de mexer, como vocês podem perceber, e pau na máquina, viu, pessoal? E é algo diferenciado que a gente traz para vocês. Se vocês quiserem comprar, pessoal, telas por excelência, Continental Distribuidora. Quiser comprar microscópio, essas coisas, tudinho, a FR. Como que eu faço? Aqui embaixo. Se você, pessoal, quer fazer um curso voltado para manutenção em placa, reparos de placa pesado na empresa Cícero Cowboy, nós temos de Android e temos de iPhone. Semana que vem nós temos o curso de Android, tá fechado, graças a Deus. Na outra semana, curso de Android. Na outra semana, curso de iPhone com o professor Alessandro. Esse tipo de serviço, o qual a gente ensina para vocês. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem nos capacitado, buscando conhecimento cada vez mais, para que possamos trazer algo diferenciado para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, Cícero Cowboy. Esse é o tipo de serviço o qual muitos dispensariam só por ser resinado. Você viu que eram dois circuitos bem complexos, um resinado de parede com o outro, mas porém fizemos o processo, tivemos o êxito e pau na máquina. Cícero Cowboy vai ficando por aqui e um abraço a todos. Tchau, tchau. Fui!